É 2010, mais ou menos, tinha uma coisa que tudo quanto é advogado falava, professor de direito, constitucionalista, que era o seguinte: a justiça no Brasil é punitivista pro andar de baixo e garantista pro andar de cima. Se você é rico, você se dá bem. Se você é poderoso, se você se dá bem. Nem sempre o poderoso é rico, nem sempre o rico é poderoso, mas se você fosse um ou outro ou ambos, você se dava bem. Mas se você fosse um ferrado da perifa, cara, você tá ferrado, a justiça vai te arrebentar. Do julgamento do Mensalão pra cá, que começa em 2012, 2013, isso acaba, isso muda. A justiça passa a ser punitivista pra todo mundo. Só que tem o seguinte: quando a justiça vai atrás de réu de esquerda, a direita olha pra aquilo e fala: não, isso é só a justiça acontecendo, normal. Nada pra ver por aqui. Enquanto que a esquerda está dizendo perseguição, é porque a gente é isso, é porque eles não querem que a gente tenha poder, isso e aquilo. Agora inverteu o papel. E o curioso é que, tendo invertido o papel, a direita está fazendo exatamente o papel que a esquerda fazia, entendeu? Isso é perseguição, absurdo, tudo mais, e a esquerda está lá. Não, isso é só a justiça acontecendo, tudo mais. A direita está certa nesse momento. E ela está certa no seguinte: a nossa justiça é exageradamente punitivista. Mas não é porque é Bolsonaro. Ela é assim desde que há justiça no Brasil. Sam, e a temperatura aí em Brasília? O que você está sentindo aí? Que momento a gente está vivendo? Estamos numa crise mesmo? Cara, eu tava ouvindo o Pedro Doria falar e ele falou de 2013, né? Pra você ter uma ideia, eu me formei no ensino médio em 2013. Então, assim, minha vida adulta basicamente é numa crise institucional aí, né? Tipo assim, é a única forma de política que eu conheço enquanto maior de idade. Eu acho que, assim, realmente a gente vive uma crise que não é de hoje. Aí ela foi se modulando conforme o que acontecia. Veio Lava Jato, veio Vaza Jato, veio prisão do Lula, veio soltura do Lula. A gente foi meio que ali uma crise escalando a outra. Veio o governo Bolsonaro, que foi, assim, uma crise do começo ao fim, basicamente, né? Veio pandemia. E agora veio o governo Lula, que muita gente achou que ia vir acontecer uma estabilizada. E aí veio o 8 de janeiro e o 8 de janeiro foi uma parte marcante do governo Lula e agora a gente está vendo uma crise aí até com desdobramentos internacionais, né? A temperatura aqui, assim, é engraçado, eu tava ouvindo também o Pedro Dória falando sobre o punitivismo e tal. Essa semana, assim, eu acho que eu nunca ouvi tanto colega jornalista falando sobre como os direitos do ex-presidente Bolsonaro estavam sendo cerceados, assim, foi uma coisa que é um pouco raro você ouvir isso, né, de um jornalista ali falando, atestando algo nesse sentido, porque, obviamente, é um ex-presidente que sempre teve é, em muito, ele sempre faz parte da política dele tá em atrito com a imprensa, né? Mas assim, essa semana assim, eu vi muito isso de gente que eu não esperava ouvir, inclusive. Então eu acho que o punitivismo que o Vilela, que o Pedro Doria citou aí, é só mais um exemplo de vários exemplos que a gente podia citar aqui. Mas a temperatura aqui tá assim, uma loucura. Eu vim para cá segunda de manhã e, enfim, a gente tem uma programação mínima do que a gente vai fazer, do que é interessante abordar, e foi só Bolsonaro do início ao fim do dia, assim. Eu tô falando aqui, por exemplo, é uma redação grande aqui, muita gente trabalhando, e qualquer outro assunto, mesmo que tente ser abordado ou tente ser de alguma forma inserido no debate público esses dias, foi atropelado por essa tsunami que começou na sexta passada, na verdade, com uma operação e colocou uma tornozeleira no ex-presidente. Olha que frase louca, né? Colocou uma tornozeleira no ex-presidente. E avançou aí na segunda-feira com reações, com. O ex-presidente ia dar uma entrevista aqui no Metrópolis, e aí a gente descobriu que ele não podia dar entrevista, e aí surgiu um despacho do Alexandre de Moraes falando que ele não podia aparecer em redes sociais de terceiros, e aí virou uma confusão, porque aí se considerou que o ex-presidente, ao falar com o jornalista na Câmara, teria descumprido a medida, aí agora sai o nome do despacho do Moraes que não era bem assim, porque o que descumpriu foi o Eduardo Bolsonaro postar o vídeo no perfil dele. Assim, uma confusão muito difícil de entender. Eu estava até comentando com colegas hoje que hoje eu fiquei uma boa parte do dia ali na frente da sede do PL, que é onde o ex-presidente Bolsonaro estava trabalhando. Que eu li a decisão do Moraes e falei, cara, não entendi, eu acho que eu sou burro. Aí eu vi que, sei lá, em um canal de notícias os especialistas também não entendiam. Em outro canal de notícias, cada um tinha uma opinião. Eu falei, não,
Não é eu que sou burro, realmente tá um pouco confuso o despacho do ministro. Então, a situação continua e a gente não tem uma previsão de quando isso vai arrefecer, né? Porque o próprio ex-presidente hoje falou com a gente agora que ele não pode dar entrevista ainda, que os advogados dele estão avaliando, e agora teve até governo dos Estados Unidos entrando no meio aí, então eu acho que os próximos dias vão continuar sendo bem quentes aqui, viu, Vilela? Pedro, pode dar entrevistas, mas não pode divulgar nas redes sociais. Se alguém divulgar nas redes sociais também é punido. Como que tá? O que está acontecendo é o seguinte: o que o Alexandre de Moraes queria fazer era prender o Bolsonaro. Tá Por que certo? não prendeu? Pois é, ele não prendeu porque existe um certo receio, um certo pacto declarado ou não declarado entre os ministros do Supremo, que vamos levar até o último recurso. Porque vai acender um barril de pólvora, se for Isso, né? é isso. Todo mundo está querendo que esse julgamento vá até o final e só no final prenda. Mas aí tem uma diferença importante entre o Bolsonaro e os outros réus políticos de julgamentos passados, como no caso do Mensalão e da Lava Jato, que é o seguinte: tanto na Lava Jato quanto no Mensalão, os réus se comportavam. A gente não pode ignorar esse fato. O Bolsonaro tem um estilo de fazer política que é na base do conflito. Ele precisa criar um conflito, ele precisa criar uma confusão, ele precisa ter um inimigo declarado e ficar atacando aquele inimigo o tempo todo. Já foi o Lula, hoje é Alexandre de Moraes. Então eles ficam atacando. Cara, tem uma coisa que a justiça brasileira absolutamente intransigente. Mas na confrontação entre os dois teve brincadeira. Pessoalmente, né? Bolsonaro é um covarde, não se esqueça. Ele faz isso pelas câmeras, pelas lives e tudo mais. Ele não faz isso na cara, né? Chamou até pra ser vice, brincando. Pois é. E todo o Brasil assistiu aquilo sabendo que um queria esganar o outro, né? Pois é, né? Aquilo lá ficou ninguém foi enganado, né? Todo mundo rindo e a galera se odiando por dentro. Pois é. Então, agora tem uma coisa que a justiça brasileira não tolera. O Felipe chegou aí. Felipe Dávila chegou. Seja bem-vindo, Felipe. É por ali. Tem uma coisa que a justiça brasileira é super intransigente, e isso em todos os níveis, que é quando você obstrui, quando o réu obstrui o andamento do processo, quando tenta interferir no andamento do processo. E aí tem um problema, que é o seguinte: quando o Eduardo vai para os Estados Unidos e fica passeando de estado em estado americano, fazendo trocentas reuniões e badalando nas redes sociais que ele está fazendo essas reuniões, aí o Bolsonaro se vira e fala que está bancando o filho lá fora e precisa de mais dinheiro para bancar, que deu $2 milhões para o filho e que vai acabar o dinheiro. Afinal de contas, esses $2 milhões qualquer um gasta muito rápido, né, Felipe? Aí quando começa, e de repente o Trump, pro susto dos Bolsonaros também, tá? Pro susto dos Bolsonaros, quando o Trump aparece com aquelas tarifas absurdas contra o Brasil, que tem superávit, é um dos raros países com superávit, em que os Estados Unidos têm superávit em relação a gente, aquilo é obviamente uma tentativa de você chantagear o país inteiro para mudar o comportamento, porque o Trump vai lá e escreve no tweet dele, tweet não, que foi lá pelo True Social, né? Mas escreve lá na mensagem dele: não, estou fazendo isso porque vocês têm que mudar a maneira como vocês estão julgando o Bolsonaro. Então o Alexandre se vê numa situação que ele tem um acordo com os outros ministros em que ele não vai prender o Bolsonaro enquanto não tiver o último recurso. E aí, no entanto, o cara, mesmo que não tenha